questão 6, a gente tem essa integral. Então, a primeira parte é uma potência, a segunda é uma exponencial. Resolvendo a potência, a gente vai ter que é x elevado a e mais 1, dividido por e mais 1, mais e de x, que é a integral de e de x. Isso tudo a gente vai ter no intervalo de 0 a 1. Então, aqui a gente já resolveu a indefinida, né? Agora é só a gente substituir os valores e subtrair um do outro. Então, primeiro a gente substitui pelo de cima, então vai ficar 1 elevado a e mais 1 sobre e mais 1, mais e elevado a 1, tudo isso menos, agora a gente substitui pelo de baixo. 0 elevado a e mais 1, mais, dividido por e mais 1, mais e elevado a 0. Substituído, agora a gente só resolve. Então, vai ficar 1 sobre e mais 1, mais e menos 0 sobre e mais 1, mais 1. Então, fica 1 sobre e mais 1, mais e menos 1. Então, vamos ficar com 1 sobre e mais 1, mais e menos 1. E esta é a resposta. Para resolver a 7, primeiro a gente vai separar essa raiz em duas. Então, a gente tem uma divisão dentro da raiz, então a gente pode separar em divisões de duas raízes. Agora, a gente vai tirar esse z de dentro da raiz por meio da regra. Então, vai ficar raiz de 3 sobre z elevado a meio. Agora, a gente vai passar esse z para cima, então o expoente dele fica negativo. Então, a gente vai ficar com raiz de 3 vezes z elevado a meio dz. A gente pode tirar essa constante para fora, que é a raiz de 3, que é um número. E agora a gente pode resolver essa integral, que é uma potência, então fica fácil. Então, a gente vai ficar com raiz de 3 vezes z elevado a menos meio mais 1, dividido por menos meio mais 1. Isso a gente vai calcular no intervalo de 1 a 18. Então, raiz de 3 vezes. Agora, a gente vai fazer quanto que é menos meio mais 1. Quando não tem nada embaixo, a gente coloca 1. 2 vezes 1 dá 2. 2 dividido por 2, 1. Vezes menos 1, menos 1. 2 dividido por 1, 2. Vezes 1, 2. Então, a gente tem meio. Então, vamos ficar com z elevado a meio sobre meio. Isso dentro do intervalo de 1 a 18. Agora, então, fazendo extremos e meios, vamos ficar com raiz de 3 vezes, então, 2z elevado a meio sobre 1 no intervalo de 1 a 18. Agora, a gente pode passar esse z para dentro da raiz, que aí, após isso, a gente vai substituir. Retirando 2 e colocando o z na raiz, a gente vai ficar raiz de z no intervalo de 1 a 18. Então, agora a gente vai substituir o 1 e o 18. Então, vai ficar com raiz de 3 vezes 2, raiz de 18 menos raiz de 1. Então, a gente vai ficar com raiz de 3 vezes 2, raiz de 18 menos 1, que é a raiz de 1. Então, menos que é da fórmula e a raiz de 1 é 1. Agora, então, eu vou apagar pra gente continuar em cima. Então, continuando, agora a gente vai distribuir essa constante no raiz de 18 e no menos 1. Então, a gente vai ficar com raiz de 3 vezes raiz de 18 vezes 2, menos raiz de 3 vezes 2.
Então, a gente sabe que o raiz de 18 é a mesma coisa que 9 vezes 2. Então, a gente pode colocar raiz de 3 vezes raiz de 9 vezes 2 vezes 2 menos raiz de 3 vezes 2. A gente tirando o 9 da raiz, vamos ficar com 3 raiz de 3 vezes raiz de 2 vezes 2 menos 3 raiz de 2. Então, agora a gente multiplica 6 raiz de 3 vezes raiz de 2 menos raiz de 3 vezes 2. Tirando raiz de 3 em evidência, ficamos com 6 raiz de 2 menos 2. E essa é a resposta, então, mais simplificada. Exercício 8, então a gente vai começar tirando esse y mais 1 da raiz. Então, vai ficar a integral de 0 a 3 de y mais 1 elevado a meio, dy. Agora, a gente percebe que essa é uma integral composta, que a gente vai ter que resolver por meio da substituição. Então, a gente vai transformar ela em uma integral em função de u. Então, u é y mais 1, derivando ele, a gente fica com du é igual a dy. Então, substituindo, vamos ficar com a integral de 0 a 3 de u elevado a meio dy. O du é igual a dy, então, integral de 0 a 3 de u elevado a meio vezes du. Porém, para a gente resolver em u, a gente vai ter que mudar o intervalo, porque o intervalo de 0 a 3 vale para a variável y. Então, para a gente não precisar voltar no y, a gente só muda o intervalo e resolve em u mesmo. Então, vamos resolver a integral em u, que é uma potência. Então, vai ficar u elevado a meio mais 1 dividido por meio mais 1. E a gente vai mudar esse intervalo. Então, vocês vão pegar o u, que é y mais 1, e no lugar do y, substituir o 3 e substituir o 0. Onde você substituir o 3 vai ser o novo intervalo em u e no 0 também. Então, quando y é 3, u é 4. Então, lá em cima vai ficar 4. Quando y é 0, u é igual a 1. Então, o novo intervalo é de 1 a 4. Então, agora a gente integra. Então, vai ficar meio mais 1. Fazendo essa soma. 2 vezes 1, 2. 2 dividido por 2, 1. Vezes 1, 1. Mais 2 dividido por 1, 2. Vezes 1, 2. Então, vai ficar 3 sobre 2. U elevado, então, a 3 sobre 2. Dividido por 3 sobre 2 no intervalo de 1 a 4. Então, agora a gente faz extremos e meios. Então, a gente fica com 2, u elevado a 3 sobre 2 sobre 3, de 1 a 4. Passando esse u para a raiz. Então, a gente fica com 2, raiz de u elevado ao cubo, de índice 2, sobre 3 do 4 a 1. Então, agora a gente só vai substituir o intervalo e fazer a subtração. Então, você substitui tudo primeiro por 4 e depois subtrai de tudo substituído por 1. Então, substituindo por 4 menos 2 raiz de 1 ao cubo sobre 3. Resolve a primeira parte, subtrai da segunda parte. Então, ó, a gente tem 2 raiz de 4 ao cubo, como se fosse 4 vezes 4 vezes 4. Então, a raiz vai ser 2 vezes 2 vezes 2. Que é a mesma coisa que 2 ao cubo. Então, você resolve o 4 e mantém o expoente. Menos 2 vezes 1 sobre 3. Então, resolvendo ali em cima, a gente vai ficar com 16 sobre 3 menos 2 terços. Fazendo, então, essa subtração, vamos ficar com 14 sobre 3. E essa, então, é a resposta da integral definida, que sempre dá um número. Para resolver a 9, a gente vai usar o mesmo raciocínio, porque está composto. Então, u vai ser o t ao quadrado mais 1. Então, a gente vai ficar com a integral definida de 0 a raiz de 7 de t vezes u elevado a 1 terço dt.
Quando a gente deriva o u, a gente fica que du sobre dt é igual a 2t. Então, du é igual a 2t dt. Porém, lá para substituir, a gente só tem o d, e o t, aliás, e o dt. Então, a gente tem que dividir tudo por 2. Então, du sobre 2 é igual a t vezes dt, que a gente pode substituir. Então, substituindo, integral de 0 a raiz de 7 vezes u elevado a 1/3 vezes du sobre 2. Retirando, então, essa constante para fora, então vai ficar aqui meio, integral definida de 0 a raiz de 7, de u elevado a 1/3 sobre du. Então, novamente, para a gente resolver em u, a gente vai ter que mudar o intervalo. Então, vamos integrar primeiro, é uma potência. Então, só soma um em cima e um embaixo. E agora, a gente muda esse intervalo. Então, u é igual a t ao quadrado mais u. Quando t for igual a raiz de 7, u vai ser igual a quem? U vai ser a raiz de 7 ao quadrado mais 1. Então, corta a raiz com o quadrado, fica 8. E quando u ele é igual a 0, a gente vai ficar com 0 ao quadrado mais 1, que é igual a 1. Então, a gente muda o intervalo. Então, antes era de 0 a raiz de 7, agora é de 1 a 8. Então, a gente pode agora resolver em u, substituir nele mesmo, que vai dar certo. Então, aí fazendo a integral ali, 1/3 mais 1. Fica 4/3, então a gente vai ficar com u elevado a 4/3 sobre 4/3. No intervalo de 1 a 8. Agora fazendo então extremos e meios. Então, passando para a forma de raiz, vamos ter isso no final. Agora a gente vai substituir. Então, vamos ficar com meio multiplicando tudo. Quando a gente então substituir por 8, fica 3 raiz cúbica de 8 elevado a 4 sobre 4, menos 3 a raiz cúbica de 1 elevado a 4 sobre 4. Então, vou apagar aqui e copiar da onde a gente parou para a gente poder continuar. Lembrando que esse meio está multiplicando as duas parcelas. Então, copiando. Então, agora a gente vai resolver. Então, vamos ficar com meio 3 vezes a raiz cúbica de 8 elevado à quarta. Então, é como se a gente tivesse 8 elevado ao cubo vezes 8. Então, tirando 8 elevado ao cubo da raiz cúbica, fica ele mesmo. E a raiz cúbica de 1 é 1. Então, agora a gente fica com 6 raiz cúbica de 8. A gente cortou ali, simplificou. Menos 3/4. Agora, a gente sabe que a raiz cúbica de 8 é 2. Então, fica 6 vezes 2 menos 3/4. Então, fica meio. 12 menos 3/4. A gente vai fazer, então. Coloca um embaixo, quando não tem. 4 vezes 1, 4. 4 dividido por 1, 4. 4 vezes 12, 48. 4 dividido por 1, dividido por 4, aliás, é 1. Então, vezes 3 menos 3. Então, a gente vai ficar com meio vezes 45 sobre 4, que dá 45 sobre 8. Essa, então, é a resposta da integral definida. Sempre dá um número, tem que lembrar disso.